Você sabe qual é o construtor de páginas para WordPress mais rápido em 2022? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se liga só. Para quem não nos acompanha, meu nome é Norton Toga, sou o CTO da Infinity e aqui no canal a gente fala sobre hospedagem de sites, marketing, empreendedorismo e todas as coisas boas. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo para o algoritmo saber que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente conseguir produzir vídeos como esse. Mas vamos lá, vamos falar sobre construtores de páginas no WordPress. Se você ainda não sabe o que são construtores de páginas no WordPress, são basicamente plugins que você instala e ele permite você adicionar páginas, editar artigos, etc., de forma completamente visual, né? Esses construtores de páginas se tornaram extremamente populares, né, e facilita muito, né, democratiza aí o acesso ao WordPress, né, e a construção de sites. E hoje a gente vai fazer uma comparação, na verdade a gente já fez, né? Vou mostrar para vocês aqui a comparação. O artigo que eu vou compartilhar com vocês agora está disponível no nosso blog. É uma análise feita em 2022, então você consegue ter dados aqui extremamente fresquinhos, né? E vamos lá, vamos passar para o artigo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para quem quiser acessar esse artigo, o link vai estar, obviamente, na descrição, mas basicamente acessa o blog da Infinity, você vai achar o artigo bem no topo. Então vamos lá. Qual que é o construtor de página mais rápido para o WordPress? Vou tentar fazer uma leitura rápida aqui do artigo, né? A introdução eu já fiz para vocês, então a gente vai mais para a fundamentação. Todo teste que a gente faz aqui na Infinity, a gente geralmente utiliza um plano super comum aqui na Infinity, que é o nosso plano inicial, o plano Névoa, e tudo dá a opção mais dentro do orçamento dos clientes, né, que geralmente é a DigitalOcean. Esse é um plano básico, geralmente para quem está começando, suporta até 80 mil page views mais ou menos. Os page views aqui na Infinity não são um limite, apenas uma recomendação, tá? A gente tem gente no plano Névoa com 1 milhão de page views. Se não deu problema no site, está funcional, beleza, a gente não vai se importar. Agora, voltando aos testes. A gente realizou 4 testes, tá bom? Então a gente realizou um teste PageSpeed, GTmetrix e Pingdom, que esses 3 entram na mesma classe de testes, tá? Que são testes de performance, testes de desempenho, né? Para analisar aí como é que tá o teu site, como é que tá a velocidade dele, qual é a nota que ele tem, né? Principalmente o PageSpeed, ele te dá uma notinha ali de 0 a 100, e aí você sabe o quão bem ele foi feito com base nos padrões, né? Que esses testes nos elaboram, tá? Nos pedem, né? E depois a gente fez um outro tipo de teste, que é o teste do K6, que ele é um teste de estresse, né? Ou seja, para ver quanto que o WordPress estava aguentando, né? Quantas requisições por segundo ele estava conseguindo processar, etc. Então, geralmente, quando a gente faz um teste para saber o mais rápido, a gente não quer saber somente o mais rápido, né? A gente quer saber também o mais resiliente, né? Quem vai aguentar a maior carga, né? O maior tranco. Enfim, nesse ambiente a gente construiu, então, utilizando esse plano, né, do Névoa do Infinity. A gente usou o PHP na versão 7.4. Obviamente que os resultados poderiam ser diferentes na versão 8.1, mas como muitas pessoas, eu acho que a maioria estão ainda na 7.4, não fizeram o upgrade para o 8, a gente decidiu fazer o teste com a 7.4. Ano que vem eu prometo que a gente faça com a 8.1 ou a versão que tiver disponível no mercado, tá? A gente utiliza o servidor web do Lightspeed Enterprise, que é algo que a gente utiliza aqui na Infinity. A gente não utiliza Apache nem o Nginx nesse plano do Névoa, tá? A instalação foi utilizando um WordPress 5.6. A gente utilizou um temazinho bem bobinho, que é um Wonderstrap. Vou dizer bobo não, porque senão vocês vão me criticar, né? Mas um tema bem simples, né? Bem leve. E a gente utilizou um plugin do WooCommerce e colocamos ali os catálogos de demonstração que o próprio WooCommerce entrega pra gente, tá? A gente fez então a comparação com um dos editores visuais mais populares do mercado. A gente tem Gutenberg, Elementor, o SeedProd, o SiteOrange, o Beaver, o Div e o Oxygen, tá? Por que a gente decidiu fazer isso? Aqui até um comentário esse daqui não estava no artigo. A gente decidiu fazer porque a gente está refazendo o site da Infinity, entendeu? O site da Infinity está ficando bem legal agora. E aí a gente vai utilizar um editor visual que está em primeiro lugar aqui nesse teste. Acompanha o vídeo aí que vocês vão prestar atenção. Então vamos lá. O Gutenberg, ele é o editor visual padrão do WordPress hoje em dia, tá? Assim que você instala o WordPress, ele já vem com esse editor, tá? Assim, eu não vou entrar no mérito em questão, ele geralmente tem uma classificação meio ruim quando você tenta instalar ele como plugin, né, que ele também está disponível como plugin. Então as pessoas tendem a optar por outros painéis não, né, editores visuais que elas sentem que são mais intuitivos, tá? Então a gente colocou aqui os que são mais baixados, tá? Pelo menos aqueles que a gente fez também uma enquete nos grupos de Facebook do WordPress para poder ver se tem algum ali que não era mais baixado, mas era muito popular. E aí chegamos nessas posições, tá? A gente fez basicamente o mesmo layout em todos eles. Não ficou 100% perfeito, né? Claro, a corzinha de um texto vai ser diferente de uma na outra, mas no final não vai impactar tanto assim no resultado, né? Todos eles carregavam os mesmos produtos de demonstração, com os mesmos números, se não me engano, eram 9 produtos por página. E a gente, então, simulou esses testes, tá?
Então, o primeiro teste que a gente fez é o teste de desempenho, né? Então, o primeiro que a gente faz aqui é o Page Speed Insights, que é uma ferramenta da própria Google, tá? E essa ferramenta ela vai apontar o teu site de 0 a 100, e a gente teve os seguintes resultados. O resultado varia entre computador e celular, né? O mobile e o desktop. Geralmente, o ideal é você pegar, né, aquele plugin de página que tenha a melhor score nas duas notas, tá? Não quer dizer que você não consiga mexer nisso no futuro, tá? Isso aqui é super importante, uma coisa que a gente acabou não mencionando no artigo, mas a gente fez um teste básico, tá? A gente não instalou plugin de cache, ou plugin de otimização nenhum. É simplesmente o WordPress do jeito que ele é, mais esse plugin de editor de página, tá? Então a gente teve ali, em primeiro lugar, o Oxygen, né? Ele teve ali 99 pontos em computador, que é excelente, é fenomenal isso, né? Imagina, você não fez nenhuma otimização e já deu 99. Então isso aqui chama bastante atenção, né? E a gente teve alguns constados nem tão bons, por exemplo, o Div, o que me surpreendeu um pouco, porque o Div já é mais maduro e eu gostaria que ele tivesse um score um pouco melhor, tá? Mas, novamente, isso aqui não é uma... Como é que eu vou dizer assim? O copo d'água, né? Você pode, no futuro, depois melhorar esses scores através de plugins, etc. Mas nosso objetivo aqui era realmente fazer um teste mais simples, tá? E então a gente realmente teve o Oxygen aí em primeiro lugar, disparado, né? Disparado não, mas bem na frente dos outros, né? E o Div na lanterninha ali, né? No último lugar. Enfim, aí depois a gente fez o teste do GTmetrix, que é um teste que, inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo explicando como que você faz esse teste e como é que você analisa cada uma das métricas, tá? Porque ele é um teste um pouco mais completo, vamos assim dizer, né? Ele te dá mais informações do que o teste do PageSpeed, assim, na minha opinião. Eu prefiro fazer ele do que eu fazer o do PageSpeed. Então aqui temos o teste do GTmetrix, tá? Aqui, basicamente a mesma coisa, tá? A gente fez os mesmos testes com todos os sites, e aí a gente teve duas métricas, tá? A métrica performance, que seria de 0 a 100, quão bom em relação às recomendações de desempenho o site tem, né? E o tempo de carregamento, né? A gente quer o site carregando rápido, né? Então, ou seja, quanto maior a performance, melhor. Quanto menor o tempo de carregamento, melhor, tá? E aí, novamente, a gente tem o Oxygen aí se destacando, tá? Com 98 no índice de score, né? De 0 a 100. Então, novamente, uma excelente métrica. E depois a gente tem um tempo de carregamento de 1.5, que não é o melhor. O Elementor ainda estava com o melhor aqui de 1.4, 0.1 segundo ali de diferença. Mas ele ainda está dentro do padrão ali esperado, né? O Div, novamente, ele apresentou um desempenho aquém, né? 3.6 segundos, não é bem aquilo que a gente imagina num site. E o Beaver, cara, 4.4 segundos num site bem básico. Isso aqui chama atenção, viu? Isso aqui é um negócio que preocupa, tá? Principalmente junto com esse índice de performance em 44%, tá? E depois a gente fez o teste do Pingdom, que também é bem similar ao GTmetrix, que geralmente é utilizado como alternativa, né? E ele faz uns testes muito parecidos com o GTmetrix, só que aqui a gente quis colocar um pouco mais de informações a respeito do teste, tá? Então a gente tem um Pingdom, a gente colocou 4 métricas. A gente colocou a métrica de número de requisições, ou seja, quantos arquivos aquele editor visual ele colocava junto, né, do site para carregar. Geralmente, quanto menos requisições numa página é feita, menos o servidor vai sofrer, né? E geralmente mais rápido é. Não é uma regra de ouro, tá? Mas geralmente é. A gente tem o tempo de carregamento, basicamente o mesmo do GTmetrix. Quanto menor o tempo de carregamento, melhor. A gente tem uma porcentagem de performance, 0 a 100, tentando chegar no 100 é melhor, e o peso do site, né? Quanto que o site, enfim, pesa, né? Qual que é o número de kbytes ou megabytes que eles pesam, tá? E aqui foi uma coisa que chamou muita atenção da gente, porque a gente teve que fazer esse teste mais uma vez, para poder entender se era realmente o que estava acontecendo. Porque o Beaver e o Div, eles pesam muito, cara. Eles pesam, tipo, 900, 800k, porque são muitos JavaScripts que eles carregam. Isso aqui eu fiquei até meio assim, não é possível que enquanto os outros editores visuais estão com, sei lá, 100, 200 KB, eles estão com 900, 800. É isso que realmente me chamou muita atenção. A gente fez os testes bem mais do que as 3 vezes, porque cada resultado que você vê aqui são de 3 testes, né? A gente tenta pegar uma média entre os 3, ou o melhor teste, para poder mostrar ali o melhor resultado, qual foi a melhor maneira que aquele editor visual se performou, né? Enfim, o Beaver e o Div teve realmente ali um peso muito grande, e realmente a gente fez os testes várias vezes e os resultados foram consistentes, tá? E novamente a gente tem aqui uns resultados parecidos com o que a gente teve ali em cima, né? Em relação à performance, quase todos ficaram muito, muito próximos, né? Na casa dos 80, tendo ali o vencedor empatado em primeiro lugar entre o Gutenberg, Elementor, Seed Pro e o Site Orange. Em seguida vem o Oxygen. A gente tem ali em peso do site, ou seja, o mais leve, né, o Elementor, com 107 KB, e temos em número de requisições, cerca de 33 requisições para o Elementor, 31 do Gutenberg, a gente tem 33 no Site Orange também, então você vê que, exceto pelo Beaver e o Div, que tiveram números bem acima do normal, todos os outros editores visuais
tiveram um ranking muito parecido, né? Um resultado muito parecido. E, enfim, o tempo de carregamento de todos eles basicamente ficaram ali na casa abaixo dos 10 segundos, né? Então a gente tem ali só o Seed Prod com 7 segundos de tempo de carregamento, enquanto do Gutenberg e o Oxygen na casa dos 3. Não me surpreende que o Gutenberg tenha realmente um número de requisições menor, porque ele é o editor visual padrão do WordPress, né? Então você não tem que instalar um plugin, ele já vem ali, né? Então ele consegue fazer o melhor uso desse número de requisições. Mas, enfim, a gente tem esses resultados. Aí aqui no texto a gente coloca um resuminho, tá? É basicamente aquilo que eu falei com vocês. E, por fim, a gente tem um teste de estresse. O teste de estresse, adoro esse GIF. This is fine. O teste de estresse, basicamente, a gente tenta ver se o site estivesse recebendo muito acesso, você fez uma divulgação, alguém falou de você numa live do YouTube, etc. E aí todo mundo começou a acessar seu site, né? A gente fez aqui, então, um teste utilizando o K6, é um teste gratuito, você pode ir lá e pode fazer. A gente, basicamente, são 50 usuários simultâneos acessando ao longo de 1 minuto, 60 segundos, e aí a gente sabe quantas requisições ele conseguiu processar. E aí os resultados que a gente tiveram foram o seguinte, tá? Em primeiro lugar, tá, o que conseguiu processar o máximo de requisições foi o Beaver, o que surpreendeu a gente, porque ele tem um peso alto, não conseguiu ter bons testes de performance, mas no teste de estresse ele teve um resultado legal, né? Então, assim, né, parabéns para o Beaver e para o Divi, que está ali junto dele, né, em 249, mas o meio termo ainda ficou na mão do Oxygen. Então, o Oxygen ele conseguiu 260 requisições processadas durante aqueles 60 segundos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui não é nem o número de requisições que ele conseguiu processar, tá? É mais o número de requisições por segundo e o tempo médio das respostas, tá? Por que a gente fala isso? Porque quanto mais requisições por segundo ele consegue processar, melhor. Significa que ele é mais eficiente, tá? E aí quando a gente vai lá no número de requisições por segundo, a gente vê que o Oxygen, o Divi e o Beaver e o Site Orange, eles têm 5.3 requisições por segundo. Então é um número razoável, um número legal, assim, obviamente que, né, comparado com um site com cache, um número horrível, mas assim, para um site sem nenhuma tecnologia de cache incluída ali dentro, foi um número muito bom. E claro que vai ter um desvio padrão em todos esses resultados que a gente teve, né? Às vezes um é 5, outro é 5.3 e tal, pode ser que se a gente ficar refazendo esse teste 20 vezes, a gente consiga que todos chegam em 5, né? Mas o que me surpreendeu ali foi o elemento ter ficado em 4, mesmo a gente realizando várias vezes o teste. Então a gente viu ali que ele não é tão eficiente assim em relação aos outros. Mas obviamente estamos falando somente de uma única métrica, né? E temos o tempo médio de resposta. Quanto menor esse tempo, melhor, né? Então, ou seja, teve tempo médio de resposta ali de 10 segundos no Gutenberg, que a gente ficou meio sem entender, né? Porque é o editor visual nativo, mas foi o resultado que a gente teve. Enquanto a gente teve ali métricas de 5.4 no Beaver, né? Que é uma métrica legal, a gente realmente quer um tempo de resposta muito baixo. Mas assim, para deixar bem claro, assim, na hora que a gente vai somar tudo, os plugins são bem próximos um do outro, tá? Exceto por algumas coisas que chamam atenção, como no caso do Beaver e do Divi terem um peso muito alto de JavaScript, né? Uma coisa que a gente não gostaria de ter. A gente viu que eles ficaram ali bem pau a pau na maior parte das vezes, tá? Exceto no caso do Oxygen, que ele realmente conseguiu ficar em primeiro lugar em praticamente todos os testes, exceto no caso do K6, que ele ficou em segundo lugar, perdendo pelo Beaver ali. A gente, novamente, refez esses testes várias e várias vezes para ver qual que seria o melhor. E assim, analisando estritamente a questão de desempenho, a gente tem o Oxygen aqui em primeiro lugar, tá? No ranking geral. E aí, aqui tem nossa conclusão, né? Em segundo lugar fica o Elementor, né? O Elementor, ele não tem as melhores métricas, etc., mas ele está muito bom no teste geral, né? E por fim, a gente fica realmente com o Divi e o Beaver nos últimos lugares, tá? A única coisa que a gente quer deixar bastante claro com esse vídeo aqui, com esse artigo que a gente escreveu, é o seguinte, vou até voltar para minha tela aqui. Quando a gente fala de editores visuais aqui, de performance, de desempenho, etc., tudo isso aqui é uma coisa que você consegue corrigir usando plugins de cache, plugins de otimização, etc., que conseguem fazer o resultado final ser alterado, tá? Mas se você está buscando realmente um plugin aí que vai te dar mais recursos para edição, por exemplo, às vezes você viu que o Oxygen é mais rápido, mas talvez ele não consiga fazer aquele efeitozinho visual que o Elementor consiga, né? Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração na hora de você escolher. A gente não está falando para você escolher com base somente em performance, tá? O legal daqui é que a gente pôde experimentar todos esses editores visuais, então a gente pôde sentir não só também a questão de desempenho, mas também de usabilidade, de recursos que a gente realmente vai utilizar ou não, né? E a gente acabou optando aqui na frente de ficar pelo Oxygen, porque a gente achou a interface muito amigável, é extremamente rápido, realmente a gente consegue perceber
a velocidade não só no site final, né, porque esses testes que a gente fez aqui foi simplesmente batendo no resultado final, né, na página inicial que a gente tinha. Mas quando você navega pelo painel do WordPress e começa a editar as páginas, etc., você percebe aquela lentidão de carregar os componentes que tem na página e você poder mover os itens. A gente sentiu que a interface do Oxygen é extremamente fluida. A gente sentiu que ele tem muitos plugins, apesar de não ser tão conhecido, né, porque ele é um plugin pago. A gente sentiu que tem um sistema legal, tem bastante plugins ali de extras, né, plugins que conseguem adicionar recursos que não são nativos a ele. Então a gente optou aqui, para o nosso caso, de mexer com Oxygen, tá? Mas, obviamente, não existe ali uma bola de prata, né, algo que vai solucionar 100% dos seus problemas. Então a gente recomenda que você faça os testes e levem esse nosso teste de desempenho ali, teste de estresse, em consideração, porque é bom a gente sempre começar com o pé direito, né? E é legal a gente ter um editor visual que tem um bom desempenho logo de início, mesmo sem que a gente tenha que instalar plugin de cache e etc, tá bom? Isso aí fica a conclusão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.